E se eu te contar que em uma fazenda onde reinava a crueldade, duas mulheres encontraram a coragem de desafiar todas as regras? Uma história de amor proibido, libertação e uma reviravolta que ninguém esperava. Hoje você vai conhecer a história de Leonor e Dandara, uma narrativa que vai te prender do primeiro ao último minuto. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes e impactantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível. Vamos lá! O sol mal havia nascido quando o primeiro grito ecoou pela fazenda. Coronel Augusto Mendonça caminhava entre as senzalas com sua bengala de madeira nobre, batendo no chão a cada passo como quem marca território. Seus olhos cinzentos varriam cada canto daquela propriedade que construíra com sangue alheio e crueldade própria. Ninguém ousava encará-lo diretamente. Os escravizados baixavam a cabeça, tremiam, rezavam para que aquele dia não fosse o dia em que o coronel escolheria alguém para castigar como exemplo. Na Casa Grande, Leonor Mendonça acordava com o mesmo aperto no peito de sempre. 16 anos de casamento haviam transformado aquela mulher de família tradicional em uma sombra do que um dia fora. Filha de barões falidos, fora entregue ao coronel como quem entrega uma mercadoria para saldar dívidas. Seu pai prometera que seria uma vida de luxo e conforto, mas esquecera de mencionar o preço que pagaria por cada joia, cada vestido importado, cada refeição farta. O preço era sua dignidade, seu sorriso, sua voz. Augusto a tratava como uma propriedade a mais. Nas raras ocasiões em que recebia visitas, exibia-a como troféu, a esposa bela e refinada que demonstrava seu status. Mas quando as portas se fechavam, as palavras ásperas voltavam, os empurrões ocasionais, o desprezo escancarado. Você não serve nem para me dar um herdeiro, dizia ele, embora Leonor soubesse que a culpa não era sua. 3 gestações perdidas nos primeiros meses, todas após noites em que ele voltava bêbado e violento. Era uma manhã de dezembro quando Leonor desceu as escadas e viu, pela primeira vez com atenção, a mulher que limpava o salão principal. Havia anos que ela estava ali, mas Leonor nunca realmente a enxergara. Talvez por medo de ver nos olhos alheios o reflexo de sua própria prisão. A escrava tinha cerca de 25 anos, pele escura reluzente de suor pelo trabalho matinal, mãos calejadas mas movimentos delicados ao passar o pano nos móveis. Seus cabelos estavam presos num lenço amarelo desbotado, e havia algo em sua postura, mesmo curvada sobre a tarefa, que emanava uma força interior que Leonor há muito perderá. Como você se chama? Leonor perguntou, surpresa com o som da própria voz. Fazia tanto tempo que não iniciava uma conversa espontânea. A mulher ergueu os olhos, assustada. Não era comum que a senhora da casa lhe dirigisse a palavra, exceto para dar ordens. Dandara, sinhá, respondeu em voz baixa, quase um sussurro. O nome ecoou na mente de Leonor como uma melodia esquecida. Dandara. Havia poesia naquele nome, uma força ancestral que contrastava cruelmente com as correntes invisíveis que aprendiam aquele lugar. Naquele momento, o coronel entrou pela porta lateral, as botas sujas de terra do campo. O que está olhando? Gritou para Dandara. Volta para o seu trabalho antes que eu te ensine o que acontece com quem fica parada. Dandara baixou a cabeça imediatamente e retomou a limpeza com urgência dobrada. Leonor sentiu algo se revirar dentro de si, uma mistura de raiva, vergonha e impotência. Augusto passou por ela sem um olhar, apenas resmungando algo sobre mulheres inúteis. Naquela noite, Leonor não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto do quarto que não partilhava mais com o marido. Ele há anos dormia em outro cômodo, alegando que seus vapores femininos o incomodavam. Pensou em Dandara, em todos os outros escravizados daquela fazenda, em si mesma. Todas eram prisões diferentes, com celas de tamanhos diversos, mas prisões ainda assim. E pela primeira vez em 16 anos, Leonor Mendonça se permitiu questionar: por quanto tempo ainda aceitaria aquelas correntes? Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na rotina da Casa Grande.
Leonor começou a passar mais tempo nos cômodos onde Dandara trabalhava. Primeiro, foram apenas observações silenciosas, ela fingindo ler um livro enquanto acompanhava com o canto dos olhos os movimentos graciosos daquela mulher que carregava o peso do mundo nos ombros e ainda assim não se curvava completamente. Havia uma resiliência em Dandara que fascinava e intrigava Leonor. Uma tarde, enquanto Dandara limpava as janelas da biblioteca, Leonor perguntou: "Você sabe ler?" A pergunta saiu mais como curiosidade genuína do que como interrogatório senhorial. Dandara pausou, claramente desconfortável. Ensinar escravizados a ler era proibido, perigoso tanto para quem ensinava quanto para quem aprendia. Não, sinhá, respondeu, mas havia algo em seu tom que Leonor captou. Não era exatamente verdade, ou não era toda verdade. Meu pai acreditava que mulheres não deviam ocupar a mente com letras, Leonor disse, surpreendendo a si mesma com a confidência. Dizia que nos tornaria rebeldes, questionadoras. Aprendi mesmo assim, às escondidas, com o professor de meu irmão. Pela primeira vez, Dandara ergueu os olhos e realmente olhou para Leonor. Foi um momento breve, mas intenso. Duas mulheres, mundos completamente diferentes, reconhecendo uma na outra a mesma sede de liberdade sufocada. As conversas começaram a acontecer com mais frequência. Pequenas trocas, sempre quando o coronel estava no campo fiscalizando o trabalho forçado ou na cidade resolvendo negócios. Leonor descobriu que Dandara fora trazida de outra fazenda aos 10 anos, separada da mãe que nunca mais vira. Aprendeu a ler em segredo com um escravo mais velho que conhecia as letras, até que ele foi vendido para o sul. Guardava as palavras na memória como tesouros, recitando mentalmente durante o trabalho para não esquecer. Leonor, por sua vez, compartilhou pela primeira vez com alguém a verdade sobre seu casamento. As pancadas escondidas sob vestidos de manga comprida, as palavras que machucavam mais que qualquer soco, a solidão que a consumia naquela casa cheia de pessoas mas vazia de afeto. Dandara ouvia em silêncio, e nesse silêncio havia mais compreensão do que Leonor encontrara em anos de casamento. Certo dia, o coronel chegou especialmente violento. Havia perdido dinheiro em um negócio e precisava de alguém para pagar por sua frustração. Encontrou Dandara no corredor, sem motivo aparente, derrubou a bacia de água que ela carregava. Sua imprestável. Agora limpa tudo isso e ainda vai ficar sem jantar. Leonor assistiu à cena da porta do salão, as mãos tremendo de raiva contida. Quando Augusto se foi, ela se ajoelhou ao lado de Dandara e a ajudou a secar o chão. A senhora não precisa, Dandara começou, mas Leonor a interrompeu. Não me chame de senhora. Aqui, quando estamos sozinhas, sou apenas Leonor. Foi a primeira vez que Dandara viu lágrimas nos olhos daquela mulher que julgara ter tudo. Eu não sei como, Leonor continuou, a voz embargada, mas preciso encontrar uma forma de acabar com isso. Com tudo isso. Naquela noite, as duas mulheres conversaram até tarde na cozinha, depois que todos haviam se recolhido. Dandara falou dos sonhos que mantinha vivos apesar de tudo, conhecer o mar, aprender a escrever seu próprio nome em papel de verdade, ter uma casa onde pudesse trancar a porta de dentro. Leonor compartilhou os livros proibidos que escondia, histórias de outros mundos, outros tempos, outras possibilidades. E ali, na penumbra iluminada apenas por uma vela, começou a se formar algo que nenhuma das duas ousava nomear ainda. O coronel andava cada vez mais irritadiço. Os preços do café estavam caindo, havia rumores de leis que poderiam abolir o tráfico, o mundo que ele conhecia e dominava começava a rachar. E quando o mundo de homens como Augusto Mendonça racha, é sempre sobre os mais fracos que os pedaços caem primeiro. Leonor sabia que precisava ser cautelosa, mas também que o tempo estava se esgotando. Para todos eles. Maio chegou com suas manhãs frescas e a colheita que demandava jornadas ainda mais longas de trabalho escravo. O coronel passava dias inteiros no campo, retornando apenas para jantar e dormir. Foram nesses intervalos que a proximidade entre Leonor e Dandara se aprofundou de maneiras que nenhuma das duas poderia ter previsto.
O que começara como conversas fugidias transformou-se em um refúgio mútuo, um espaço onde ambas podiam, por breves momentos, esquecer as correntes que as prendiam. Uma tarde, Leonor pediu a Dandara que a ajudasse a trocar um vestido especialmente complicado. As mãos de Dandara tremeram ao tocar os botões nas costas de Leonor, e não era apenas pelo medo de fazer algo errado. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão não dita que fazia o coração de ambas acelerar. Quando seus olhos se encontraram no espelho, foi como se uma represa se rompesse. Você é bonita, Leonor sussurrou, surpresa com sua própria ousadia. Dandara desviou o olhar, mas um sorriso tímido curvou seus lábios, talvez a primeira vez em anos que alguém a via como algo além de uma ferramenta de trabalho. Os dias seguintes foram uma dança delicada de aproximação e recuo. Leonor começou a deixar livros escondidos em lugares onde sabia que Dandara limparia, páginas marcadas em poemas de amor que não ousava recitar em voz alta. Dandara, por sua vez, passou a deixar pequenas flores silvestres no parapeito da janela do quarto de Leonor. Gestos minúsculos, mas que diziam tudo que as palavras não podiam. Elas estavam criando uma linguagem própria, codificada, invisível para os demais mas cristalina entre elas. Foi em uma noite de tempestade que tudo mudou. O coronel havia viajado para a capital e não retornaria por 3 dias. A chuva caía forte, o vento sacudia as janelas, e Leonor encontrou Dandara tremendo na cozinha, encharcada depois de ter sido mandada buscar lenha no temporal por ordem do capataz. Sem pensar 2 vezes, Leonor a levou para seu próprio quarto, trancou a porta e deu-lhe roupas secas e limpas. Você vai adoecer, disse, e havia algo mais que preocupação prática em sua voz. Dandara ficou ali, vestindo uma das camisolas de Leonor, o cabelo solto pela primeira vez sem o lenço, e Leonor sentiu o peito apertar de uma forma completamente nova. Eu não deveria estar aqui, Dandara murmurou. Ele me mataria se soubesse. Mas não se moveu para sair. E Leonor não pediu que fosse. Em vez disso, estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto de Dandara, secando uma gota de chuva que escorria por sua têmpora. O toque foi elétrico, perigoso, libertador. Eu nunca me senti tão viva quanto quando estou perto de você, Leonor confessou, as palavras saindo em um fôlego. E isso me aterroriza porque não sei o que significa, não sei o que fazer com isso. Dandara fechou os olhos, apoiando o rosto na mão de Leonor. Eu sei o que significa, ela respondeu suavemente. Significa que nem todas as correntes são de ferro. Algumas são feitas de medo, de costume, de um mundo que nos diz quem devemos ser e quem não podemos amar. Naquela noite, elas dormiram abraçadas, apenas isso, encontrando conforto no calor uma da outra enquanto a tempestade rugia lá fora. Mas ambas sabiam que haviam cruzado uma linha invisível mas definitiva. Não eram mais apenas senhora e escrava compartilhando confidências. Eram 2 mulheres descobrindo sentimentos que a sociedade em que viviam considerava impossíveis, proibidos, impensáveis. E pela primeira vez em muito tempo, ambas sentiram algo mais forte que o medo, esperança. Quando o coronel retornou, ele notou algo diferente em Leonor. Havia uma luz nova em seus olhos, uma postura mais ereta. Isso o irritou profundamente, embora não soubesse identificar exatamente o porquê. Você anda muito solta, ele resmungou durante o jantar. Vou ter que te lembrar qual é seu lugar. Leonor engoliu o medo e, pela primeira vez, não baixou os olhos. Isso seria um erro, ou o começo de sua libertação. Apenas o tempo diria. Junho trouxe consigo não apenas o frio do inverno, mas também uma clareza cristalina para Leonor e Dandara. Elas não poderiam continuar vivendo sob o jugo do coronel. O amor que florescera entre elas, inicialmente frágil como um broto sob pedras, agora criava raízes profundas que demandavam um solo mais fértil, mais livre. Era preciso planejar, sonhar, ousar imaginar um futuro que a realidade insistia em negar. As conversas noturnas, sempre cautelosas, sempre breves, começaram a tomar um rumo diferente. E se fossemos embora, Leonor sussurrou certa noite,
as palavras carregadas de um medo imenso mas também de uma determinação crescente. Dandara olhou para ela com olhos arregalados. Fugir? A senhora sabe o que acontece com escravos fugitivos quando são capturados. Leonor segurou suas mãos com firmeza. Não seria você sozinha. Seria nós duas. E eu tenho joias, dinheiro que guardei às escondidas ao longo dos anos. Podemos ir para o norte, talvez para a corte, onde seremos apenas mais duas mulheres em meio à multidão. O plano começou a tomar forma nas semanas seguintes. Leonor descobriu que tinha mais recursos do que imaginava. A herança de sua mãe, que o coronel não podia tocar legalmente, estava depositada em seu nome no banco da cidade. Seria suficiente para recomeçarem, pelo menos nos primeiros meses. Dandara, por sua vez, contatou discretamente outros escravizados da fazenda, não para envolvê-los na fuga, mas para entender as rotas, os melhores momentos, os perigos a evitar. Agosto foi escolhido como o mês da liberdade. Haveria uma festa na fazenda vizinha, todos os senhores da região estariam presentes, incluindo o coronel que jamais recusava uma oportunidade de exibir sua riqueza e fazer negócios. Seria a noite perfeita. Enquanto ele se embebedava e negociava vidas humanas como quem negocia gado, elas pegariam uma carruagem, documentos falsificados que Leonor providenciara através de um advogado discreto na cidade, e seguiriam para a liberdade. Mas o amor, mesmo proibido, encontrava formas de se expressar mesmo antes da fuga planejada. Havia os olhares prolongados demais, que arriscavam ser percebidos. Os roçares de mão aparentemente acidentais que faziam ambas tremerem. As noites em que Dandara dormia no chão ao lado da cama de Leonor, oficialmente para protegê-la de um suposto surto de roubos na região, mas na verdade apenas para estarem próximas, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma escuridão protetora. Você tem medo? Dandara perguntou uma dessas noites. Leonor pensou antes de responder. Estou apavorada. Mas tenho mais medo de passar o resto da vida me perguntando e se? E se tivéssemos sido corajosas? E se tivéssemos escolhido a nós mesmas em vez de nos submetermos ao que nos foi imposto? Dandara sorriu na escuridão. Minha mãe costumava dizer que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Acho que finalmente entendo o que ela quis dizer. O coronel, alheio a tudo, continuava sua tirania diária. Mas agora, cada grito dele, cada demonstração de crueldade, apenas fortalecia a determinação das duas mulheres. Elas haviam encontrado algo que ele, com toda sua riqueza e poder, jamais poderia destruir. Um amor que nascia da compreensão mútua, do sofrimento compartilhado, da esperança de dias melhores. E esse amor, silencioso e perigoso, era a arma mais poderosa que poderiam ter contra um mundo construído sobre opressão. Faltavam apenas 2 semanas para a data marcada quando algo começou a mudar. O coronel, sempre robusto e implacável, começou a tossir. No início, eram tosses secas, irritantes, que ele atribuía à poeira do campo. Mas logo se tornaram mais frequentes, mais profundas, acompanhadas de um cansaço incomum. Deve ser uma gripe, ele resmungava, recusando-se a chamar o médico porque isso seria admitir fraqueza. Leonor e Dandara trocaram olhares. O destino, parecia, tinha seus próprios planos. O coronel Augusto Mendonça sempre se orgulhara de sua constituição de ferro. Vangloriava-se de nunca ter ficado de cama, de trabalhar sob sol escaldante e chuva torrencial sem pestanejar. Por isso, quando a tosse que o atormentava se transformou em febre alta e dores no peito, ele lutou contra o próprio corpo como lutava contra tudo na vida, com negação obstinada e raiva impotente. Mas pela primeira vez, estava enfrentando um inimigo que não se curvava diante de gritos ou ameaças. Leonor assistia ao desenrolar da doença com sentimentos confusos. Havia uma parte dela, a parte moldada por anos de catecismo e educação rígida, que se sentia culpada por não sentir compaixão. Mas a parte honesta, a que Dandara ajudara a despertar, reconhecia apenas um entorpecimento,
uma indiferença que talvez fosse a forma mais pura de justiça poética. Ele está piorando, ela disse a Dandara uma manhã, depois que o médico finalmente fora chamado e diagnosticara uma pneumonia severa. Diz que não tem muito tempo. As 2 semanas que se seguiram foram surreais. A casa que sempre fora governada pelo medo de um homem agora era permeada por uma espera silenciosa. O coronel, confinado ao leito, alternava entre delírios febris e momentos de lucidez amarga. Nesses momentos, chamava por Leonor, não com carinho, mas com a mesma possessividade de sempre. Você vai ver, ele dizia com dificuldade entre tosses, quando eu melhorar, vou botar ordem nessa casa. Mas ambos sabiam que era uma ameaça vazia. A morte não negocia. Leonor cumpria as obrigações de esposa que a sociedade esperava, ficava ao lado do leito, administrava remédios, trocava compressas. Mas sua mente estava distante, já habitando o futuro que começava a se materializar. Dandara continuava com seus afazeres, mas agora havia uma mudança sutil no ar. Outros escravizados da fazenda percebiam que algo estava diferente, que talvez aquele reinado de terror estivesse chegando ao fim. Havia um misto de esperança e medo, esperança de mudança, medo do que viria depois. Uma noite, quando o coronel dormia sob efeito de láudano para acalmar a dor, Leonor e Dandara se encontraram na biblioteca. E agora? Dandara perguntou, a voz carregada da complexidade do momento. Ainda fugimos. Leonor olhou pela janela para a fazenda que, ironicamente, em breve seria sua. Talvez não precisemos fugir. Talvez possamos transformar este lugar em algo diferente, algo que não seja construído sobre o sofrimento alheio. Os olhos de Dandara brilharam. Era um sonho ainda mais ousado que a fuga. Elas conversaram até o amanhecer, planejando não mais uma fuga, mas uma revolução silenciosa. Leonor, como esposa legítima, herdaria a fazenda. E com ela, viria o poder de mudar tudo. Libertar os escravizados, oferecer trabalho remunerado a quem quisesse ficar, transformar aquele símbolo de opressão em algo novo. Era arriscado, seria difícil, enfrentariam a oposição de toda a sociedade local. Mas pela primeira vez, era um futuro que podiam construir juntas, não como senhora e escrava, mas como iguais. O coronel levou quase 3 semanas para morrer. Foram dias de agonia que Leonor não desejara, mas também não lamentou. No final, em seus últimos momentos de lucidez, ele a olhou com algo que poderia ter sido arrependimento ou apenas o terror de quem percebe que levará para o túmulo apenas o peso de suas próprias crueldades. Você sempre foi fraca, ele murmurou, as últimas palavras que dirigiria à esposa. Essa fazenda vai ruir sem mim. Leonor não respondeu. Não havia nada a dizer a um homem que viverá cego para tudo exceto seu próprio poder. Quando o coronel finalmente fechou os olhos pela última vez, Leonor sentiu não alívio nem tristeza, apenas um cansaço profundo e um peso imenso pousando sobre seus ombros. A fazenda era sua agora. E com ela, a responsabilidade por dezenas de vidas, um legado de sangue que precisaria ser lavado, reconstruído. Dandara estava na porta do quarto, olhando para ela com uma mistura de compreensão e apoio silencioso. Não seria fácil, mas fariam juntas. E isso fazia toda a diferença. O funeral do coronel Augusto Mendonça foi grandioso, como convinha a um homem de sua posição social. Fazendeiros vizinhos compareceram com suas famílias, todos de preto rigoroso, proferindo condolências vazias sobre a grande perda e o pilar da comunidade que se foi. Leonor recebia os pêsames com um véu negro cobrindo o rosto, não para esconder lágrimas que não existiam, mas para ocultar o brilho determinado em seus olhos. A viúva comportada que todos viam guardava dentro de si uma revolucionária prestes a nascer. A primeira semana após o enterro foi dedicada a entender a real situação da fazenda. Leonor descobriu dívidas que o coronel escondera, negócios duvidosos, uma administração sustentada puramente pela exploração brutal dos escravizados. Mas também descobriu que a propriedade valia muito mais do que imaginava. Terras férteis, construções sólidas,
uma infraestrutura que, administrada de forma diferente, poderia prosperar sem depender do trabalho forçado. Seria difícil, mas possível. Na segunda semana, Leonor convocou todos os escravizados da fazenda. Eles vieram com medo, habituados a que reuniões assim precedessem castigos ou vendas. Mas o que ouviram foi algo inédito, quase incompreensível no início. A partir de hoje, Leonor anunciou, a voz firme apesar das mãos trêmulas, vocês são livres. Podem partir se assim desejarem, e levarão comigo uma carta de alforria e recursos para começarem uma nova vida. Ou podem ficar, trabalhar estas terras como homens e mulheres livres, recebendo salário justo, moradia digna, respeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns choraram, outros permaneceram em choque, incapazes de processar que as correntes que os prendiam por toda a vida estavam sendo removidas. Houve desconfiança também. Liberdade era uma palavra que aprenderam a temer, pois frequentemente vinha acompanhada de armadilhas. Mas Dandara, que agora estava ao lado de Leonor como alguém em posição de igualdade, falou, ela fala a verdade. Eu conheço seu coração. Ela quer construir algo diferente aqui, e precisa de nós. Mas não como escravos. Como parceiros. Nos meses que se seguiram, a transformação foi lenta mas real. Alguns partiram, buscando familiares dos quais haviam sido separados, tentando reconstruir vidas em outros lugares. Leonor os ajudou como prometera, mesmo quando vizinhos fazendeiros a criticavam abertamente por desperdiçar propriedade valiosa e dar péssimo exemplo. A maioria, porém, escolheu ficar. Não por falta de opção, mas porque pela primeira vez tinham a chance de construir algo próprio, de trabalhar terra que, embora não fosse legalmente deles, agora lhes rendia o fruto de seu labor. A relação entre Leonor e Dandara, naturalmente, foi motivo de escândalo e especulação. Duas mulheres vivendo juntas na casa grande, tomando decisões em conjunto, exibindo uma proximidade que ia além do aceitável mesmo para os padrões mais liberais. As fofocas circulavam, veladas mas venenosas. Leonor enfrentou a desaprovação social com a mesma determinação com que enfrentará o coronel em vida, ignorando o que não podia mudar, mudando o que não podia ignorar. Juntas, elas transformaram não apenas a administração da fazenda, mas seu propósito. Criaram uma escola onde todos podiam aprender a ler e escrever. Destinaram parte da terra para que cada trabalhador pudesse cultivar seu próprio alimento. Implementaram um sistema de participação nos lucros. Era utópico? Talvez. Era sustentável a longo prazo em uma sociedade ainda escravocrata? O tempo diria. Mas era justo, era humano, e isso bastava. À noite, quando o trabalho do dia terminava e a fazenda mergulhava no silêncio, Leonor e Dandara sentavam-se na varanda da casa grande, que agora era a casa de ambas, e olhavam as luzes fracas das novas moradias que haviam construído. Você acha que conseguiremos? Leonor perguntava às vezes, o cansaço pesando em sua voz. Dandara entrelaçava seus dedos nos dela, um gesto que já não precisavam mais esconder. Conseguimos chegar até aqui, não conseguimos. Sobrevivemos ao que parecia impossível, amamos quando nos diziam que era proibido, mudamos o que todos diziam ser imutável. O resto é só continuar, um dia de cada vez. E era a verdade. Haviam transformado um lugar de horror em um lugar de esperança. Não era perfeito. A escravidão ainda existia no resto do país, as pressões sociais eram constantes, o preconceito não desaparecera com a morte de um tirano. Mas ali, naquelas terras que um dia foram símbolo de opressão, crescia algo novo, a prova de que o amor pode ser mais forte que o ódio, que a coragem pode vencer o medo, e que duas mulheres decididas a mudar seu destino podem, de fato, mudar o mundo ao seu redor. Anos depois, quando outras fazendas ao redor começaram, lentamente, a seguir o exemplo, não por bondade, mas porque perceberam que trabalhadores livres produziam mais e melhor, Leonor e Dandara olhariam para trás e viriam não apenas sua própria jornada de libertação, mas o início de uma transformação maior. Haviam plantado sementes de mudança em solo endurecido pela crueldade.
E essas sementes, regadas com amor, justiça e determinação, floresceriam por gerações. A história dela seria sussurrada, seria negada, seria distorcida. Mas também seria lembrada. Como um testemunho de que mesmo nos lugares mais escuros, a luz encontra uma forma de penetrar. E quando duas almas corajosas se encontram, nenhuma corrente é forte o bastante para mantê-las presas.